pessoal, esta é mais uma videoaula do software ES2 Reseller e hoje a gente vai falar aí sobre um módulo de DRE, né? Vamos lá então. Bom, utilizando todo o sistema, né, que a gente já viu em outras videoaulas, aí a tela de compras, aqui, né, a entrada de produtos, as telas de vendas, todo o contas a pagar e o contas a receber, né, a gente tem condições de utilizar o DRE, que é o resultado, né, financeiro da operação ali do revendedor, né? Então, como que a gente faz isso, né? Eu vou apagar um registro aqui. Essa tela, então, ela vai centralizar tudo que aconteceu em termos financeiros no sistema, né? Então, e é um registro por período, né? Que ele vai te dar exatamente o resultado daquele período. Então, eu clico um novo aqui, ele vai puxar aqui o período atual, né? Mas é um por mês. Eu salvo. Aí eu clico em atualiza realizado para o sistema buscar tudo que foi realizado naquele mês e depois eu atualizo o DRE, que é para atualizar os totais aqui na tela. Ó. Então, daí a gente tem algumas informações aqui. A gente tem a coluna do ajustado e do realizado. O ajustado seria o que eu tenho a receber pela data de vencimento, no caso aqui de receitas, né? Ou a pagar pela data de pagamento, pela data de vencimento também. E o realizado é aquilo que efetivamente foi pago no mês ou recebido, né? E daí ele vai tem essa estrutura que é uma estrutura padrão que a gente utiliza, né? Então, receita operacional bruta, deduções de venda, daí eu tenho a receita operacional líquida, aí eu tenho os custos, né, de produtos, aí eu tenho diminuir um pelo outro, eu tenho o meu resultado operacional bruto. Aqui, se eu tiver alguma despesa operacional, vai aparecer aqui, né? E assim por diante, todos os itens, né? E esses em negrito são resultados. Então, receita menos deduções, eu tenho a receita operacional líquida. Essa receita operacional líquida menos os custos, eu tenho o resultado operacional bruto. Menos a despesa, eu tenho EBITDA. Menos depreciação e amortização, eu tenho lucro operacional. Mais as receitas financeiras menos as despesas, eu tenho lucro antes do imposto de renda, aí menos o lucro, menos o imposto de renda eu tenho lucro líquido, menos investimento e distribuição de lucros, eu tenho saldo para incorporação, que seria o que sobrou lá no final das contas, é exatamente o que sobrou de dinheiro naquele mês, né? Aqui eu tenho a variação em relação ao mês anterior e a variação em relação ao mês do ano anterior, né? No caso aqui, como a gente só tem esse ano, não tem, está zerada essa coluna, mas a gente tem os anos anteriores. E aqui a gente tem o acumulado no ano, as mesmas informações que a gente tem aqui, só que de todos os meses do ano, né, que foram emitidos o DRE. Aqui na parte de valores detalhados, a gente tem os valores por natureza, né? Então, que é legal. Então, por exemplo, não tem nenhum pagamento, mas deixa eu ver no mês anterior aqui. Mês anterior, 101 veio da natureza de receita, né? Veio da natureza diversos, 51 de corpo e banho e 9,50 de maquiagem. E aqui embaixo aparece qual que é o pedido exato que veio esse valor. E a mesma questão em relação às despesas, né? Ó, 83 realizado em referente à compra de produtos e qual que é o número do documento lá que veio esse valor. Então tem como saber exatamente a origem desses valores aqui, né, que estão sendo mostrados aqui no DRE. Então, e a gente tem aqui consultas, né, do realizado, né, ó. Então posso abrir consultas, exportar para Excel se eu quiser, e também da origem, né, dos valores. Então essa tela aqui é uma tela bem interessante, né, para dar um profissionalismo a mais aí para o revendedor, né? Se ele fizer todo conforme a gente sempre orienta, né? Quanto mais usar o sistema, melhor, né? Então a gente sabe que dá um trabalho fazer o lançamento das vendas, das compras, dos pagamentos, dos recebimentos, né? Mas isso no final tu vai ter uma noção exata de quanto que está dando de resultado, lucro mesmo, né? Pela tua atividade, né? Se é e pode às vezes dar com um pouco, né, o revendedor, né, começar a analisar, dar com um pouco, né, se está valendo a pena ou não, né, continuar, né, a atividade, porque às vezes
o ganho é tão, se o ganho for muito pequeno, não está compensando as horas de dedicação para que pelo resultado que está sendo obtido, ou talvez tenha que fazer algumas mudanças para que tenha um resultado um pouco melhor. Enfim, mas é interessante, né? Qualquer atividade que a gente faça, ainda mais uma atividade que a gente obtém uma remuneração por isso, né? De forma autônoma, mas ela tem que ter um resultado significativo, né? Para recompensar o esforço de cada um aí, né? Nesse tipo de atividade. Certo, gente? Obrigado, era isso. Até a próxima.